Fala, meus colegas, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Eliel e vim aqui ser um facilitador para a sua vida. Hoje vamos falar de um tema bem rápido, de direito internacional, que é imunidade de execução, tá, dos estados estrangeiros. Num vídeo anterior, falei sobre imunidade de jurisdição. Agora eu vou falar sobre imunidade de execução, tá bom? É bem rápido, bem rápido. E no final desse vídeo a gente vai falar sobre imunidade das organizações internacionais. Tranquilo? Então vamos começar. É importante que você saiba que não são iguais. Tá? A imunidade de jurisdição é uma coisa e a imunidade de execução é outra coisa. Tá? Enquanto a imunidade de jurisdição ela impede, ela não permite que o Estado estrangeiro seja julgado pelo Poder Judiciário de um outro Estado, a imunidade de execução ela fala o seguinte, ó, beleza, se até tu for julgado, mesmo assim não haverá como ser executado. Tá? Os bens de um Estado estrangeiro não podem ser executados em virtude de serem invioláveis. Então, você tem que saber disso. Então, imunidade de execução é um atributo estatal que garante a proteção de seus bens no exterior. Então, os bens deles não podem ser executados por dívidas judiciais do Estado. Tá bem? Só você parar e pensar. Vamos supor que tem um funcionário de uma embaixada, tá? Um funcionário da nacionalidade brasileira, ele trabalhe em uma repartição diplomática estrangeira no Brasil. Tá? Suponhamos que eu, Eliel, trabalho na embaixada do estado, sei lá, cara, dos Estados Unidos aqui no Brasil. E acaba que eu não recebo salário por 2, 3 meses. E eu, vou ao Poder Judiciário, né? Vou para a Justiça do Trabalho. Eu já falei que não há jurisdição, imunidade de jurisdição frente às demandas trabalhistas, de natureza trabalhistas. Isso já é posicionamento do STF. Só que assim, beleza, não há imunidade de jurisdição, o Estado vai ser julgado pelo Poder Judiciário, Justiça do Trabalho brasileira. Tá, mas beleza. Finalizou, tem uma sentença, e aí? O dinheiro vai executar? Como é que vai executar agora? Não sei se você sabe, mas no processo tem a fase de conhecimento e a fase de execução. O conhecimento vai do início do processo até a sentença, e da sentença até você receber seu dinheiro e sua execução. O Estado, frente a demandas trabalhistas, o Estado estrangeiro não tem imunidade de jurisdição, tá? Mas ele tem imunidade de execução. Isso é bastante relevante que você tenha na sua cabeça. Tá? Então, o Estado estrangeiro ele se submete à jurisdição brasileira, nesse caso, né? Podendo ser condenado. Só que todos os bens desse Estado, eles estão gravados por uma cláusula chamada de cláusula de inviolabilidade. E a jurisprudência do STF já considera que sim, essa imunidade de execução dos Estados estrangeiros ela é absoluta. Tá? Então, isso é basicamente para evitar certas desavenças internacionais. Imagina, o presidente do Brasil permita que seja executado bens de uma embaixada norte-americana. Iria dar um atrito entre as relações desses países. Então, perceba que isso é uma prática internacional. Tá? Então, apesar de haver essa prática, o tema não é pacificado. Tá? Há umas certas decisões que não reconhecem essa imunidade de execução, tá? Desde que os bens não sejam afetados. Ou seja, desde que os bens não estejam sendo utilizados para a finalidade da embaixada, diplomática ou consular. Tá? Então, esse entendimento ele já é um entendimento do Supremo Tribunal Superior do Trabalho. Tá? Então, beleza. Temos uma sentença para executar aqui de um Estado estrangeiro. E ele tem uma embaixada no Brasil. Só que tem alguns carros que não são utilizados para finalidade fim. Não estão afetados à atividade fim daquela embaixada. Então, vamos executar esses automóveis. Entendeu? Então, se não tiver afetado
a atividade fim do Estado estrangeiro pode ser executada segundo o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, mas isso não é pacificado, tá? Isso não é pacificado. O resultado disso é que, mesmo tendo essa decisão do Poder Judiciário, há uma certa impossibilidade de cobrar, né? Então, isso. Mas o Estado estrangeiro pode ir lá e pagar a dívida, tá? Assim, até para manter as relações, né, diplomáticas em um nível satisfatório. Caso o Estado estrangeiro ele tenha renunciado à imunidade de jurisdição, isso não implica que ele também vai renunciar à imunidade de execução. Tá? Isso é bastante importante. Ou seja, se tiver uma renúncia à imunidade de jurisdição, depois será necessária uma nova renúncia à imunidade de execução. Sem isso, a sentença não pode nem ser cumprida, né? Só vai ter a sentença, aquele papelzinho lá, mas não vai ser cumprida. Ok, meus amigos? Entenderam? Esse assunto é muito rico em detalhes. Eu joguei um aparato geral para vocês, até porque eu não sou professor, sou CACDista, assim como todos que estão aqui assistindo esse vídeo, tá bom? Para finalizar, vamos falar sobre imunidade e jurisdição das organizações internacionais. Tá? Então, falamos das imunidades e jurisdição dos estados, e essa imunidade ela tem origem no costume internacional, tá? Só que as imunidades das organizações internacionais, a origem dela vem dos próprios tratados internacionais que a constituíram. Tá? Então, o Tratado Internacional constitui a organização internacional e as imunidades advêm desse tratado internacional. No Brasil, o STF já se pronunciou dizendo que as organizações elas gozam de uma imunidade de jurisdição absoluta. Tá? As organizações internacionais, inclusive litigâncias na Justiça do Trabalho. Tá? Isso é bastante relevante. Dessa forma, apenas se as organizações internacionais renunciassem, né? Se elas renunciassem, elas poderiam ser julgadas, mas, via de regra, essas organizações internacionais elas têm uma imunidade de jurisdição absoluta. Tá? Então, é isso, basicamente, e aí de execução também, tá? Então, amigos, a aula é um pouco extensa, tá? Juntando a passada, que foi a imunidade de jurisdição, com essa, que foi a imunidade de execução, é um tema bem espinhoso na doutrina, mas eu quero explicar para vocês que há muitas questões sobre isso, tá? Há muitas questões, não só de magistratura, mas também de próprio... Caiu na ABIN em 2018 uma questão sobre isso. Eu vou ler aqui a questão para vocês, ó, conforme o entendimento do Supremo Superior Tribunal de Justiça, não é possível a responsabilização em território brasileiro de Estado estrangeiro por ato de guerra, por se tratar de uma manifestação de ato de império. Perfeito, né, galera? Eu expliquei totalmente isso aqui, estava num outro vídeo também, falei sobre ato de império e ato de gestão, se você quiser conferir, deve estar no card, ou depois você digita lá em unidade de jurisdição, direito internacional, que você vai encontrar esse vídeo meu. Então, caiu na ABIN em 2018, caiu em vários outros concursos jurídicos, mas se caiu na ABIN também pode cair na nossa prova do CACD, não só na primeira fase, mas também pode cair uma questão de terceira fase, abordando isso. Eu espero que você tenha gostado dessa série de vídeos sobre imunidades de jurisdição e de execução. Se gostou, curta o vídeo, compartilhe, siga o canal. Se não gostou, manda um feedback que eu posso melhorar algumas coisas, tá bom? Um grande abraço e nos veremos lá no Instituto Rio Branco, se Deus quiser. Tchau, tchau.